Olá, boa noite. Vamos aqui nos preparar para mais um dia de live. Muito gostoso estar aqui, dividindo tudo isso com vocês. Logo mais já acrescento aqui na nossa live o Sr. Ney Kloster para mais um dia de partilhas, de muita experiência, de muita vida. A gente percebe que mais do que teoria aqui, a gente partilha vida, né, pai? Estamos aqui preparadas para mais um dia. Ontem foi espetacular, falamos sobre ensinar a sonhar, né? Sobre essa boa autoestima, essa base de confiança, de carinho e esse treino passo a passo para cada vez ir mais longe. Isso nos faz, isso depende aí de pequenos planos de ação, pequenas estruturas de crescimento, né? Eu tô aqui feliz que o pessoal tá entrando. Tô até me distraindo aqui, mas é muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá, vou chamar o Sr. Ney. Hoje nós temos uma live muito importante que tem a ver com todo esse passo de crescimento pessoal, que é a responsabilidade de estudo contínuo, de ter iniciativa, de buscar ir além do nosso mínimo, né? E cada vez um pouco mais maduro, um pouco mais responsável. E tô falhando aqui? Tudo certo? Se eu estiver falhando aí, vocês me avisem. Vou começar esse bate-papo muito importante aqui, pensando na nossa família, como a gente pode dar elementos importantes para cada um dos filhos. Boa noite, senhor Ney Kloster, que alegria estar aqui mais uma vez. Tudo bem? É uma alegria muito grande a gente estar aqui fazendo essas lives, né, trocando ideias, né, crescendo. Eu acho que todo esse trabalho aí que as pessoas vindo, tirando ideias para poder ser mais feliz, né? Eu acho que a ideia é a gente ser feliz sempre, né? Procurar a felicidade, né? Estar lutando para ser mais feliz. E a gente está vendo Exato. algumas características aí para a gente chegar nesse ponto, né? Que Ai, tá ótimo. travando um pouquinho você aí. Vamos ver se eu tô sentindo você meio travado. Veja se tá aí tudo certo. O pessoal que chegou aí pode contar pra gente também se tá dando pra ouvir. Mas dava umas travadinhas aqui pra mim. Vamos, qualquer coisa vocês avisem aí. Mas eu acho que esse tema da felicidade é importante, porque o título aqui, né, da nossa semana de lives é Uma Família Sem Conflito. E conversando com o pai mais a fundo, falou, bom, mas peraí, conflito faz parte, né? O conflito faz parte do nosso dia a dia. A gente só se lapida quando a gente passa por pequenos conflitos para o crescimento acontecer. Mas essa importância de entender que a nossa família é sem conflito, ele está entrando de volta já. Falei para ele dar uma ajeitada aí na internet, já vai voltar, não se preocupe. Mas essa família, essa semana sem conflitos tem a ver com essa semana de família voltada para o que nos faz feliz de verdade. Né? No primeiro dia a gente falou sobre essa estrutura da família como equipe, né? De como eu posso envolver essa... Eu estou travando também, não? Me digam se eu estou travando também, que eu achei que era só ele. Qualquer coisa, Gabi escreveu aí. Vamos lá. Agora ele vai voltar aqui. Vamos ver. Então, o primeiro dia a gente falou sobre essa estrutura da família Vê se melhora como agora. equipe, não para. Beleza. Estamos de volta. Estou resgatando aqui esse amor ao grupo, né? Esse amor que se faz serviço, que foi o que o primeiro dia a gente falou isso, né? Um amor que não é só palavras, mas que é obras, que é carinho, que é serviço, que é encargos em casa, que é doação pessoal, né? E os pais vão à frente. Depois a gente falou no segundo dia, tão bonito aqui, sobre esses exemplos de como ensinar a sonhar, né, de como alavancar aí uma projeção, né, de pessoal mesmo, né, de ir além da nossa zona de conforto. Isso supõe cada vez dar uma treinadinha nessa passada para ir cada vez mais longe. Trouxemos aqui muitas histórias, né, de como lidar com cada filho, de como entender a linguagem de cada um. E às vezes para um você tem que ir lá, é um embate mais corpo a corpo, com o outro é perceber um olhar, com o outro é se adiantar, com o outro precisa empurrar, tem outro que você tem que dar uma puxadinha para ver o que acontece, cada um com uma característica.
E essa é a riqueza, né? Por isso que eu trouxe aqui um convidado, pai de 9 filhos, que vai partilhar conosco aqui também um pouquinho dessa experiência. Se ele estiver bem aqui, tá ouvindo a gente, pai? Tô vendo você numa Eu rodinha estou que às ouvindo vezes dá um bem. frio na barriga. Eu tô vendo uma rodinha às vezes. Mas Eu, vamos lá, tá tudo certo aqui por enquanto. Mais uma rodinha aí, veja se tiver tudo bem. Aí a gente vai vamos, te ouvir bem. Senão já- a gente já se ajeita logo aqui. Bom, hoje, qual que é a proposta para hoje, né? Hoje o nosso tema é amor ao próximo, que se traduz num empenho muito real e concreto para que a gente possa ter responsabilidades, né? E a escola tem um papel importantíssimo para isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa relação família-escola, de como crescer integralmente no processo de maturidade pessoal através das responsabilidades que a escola nos traz, a própria a aquisição de conhecimentos, né, que a gente vai buscando, e o desenvolvimento pessoal também nas amizades, etc., né? Tudo isso vai nos fazer treinar um pouquinho para sair um pouco mais de si, para conhecer-nos mais e para render os nossos talentos, né? Então, tem uma comparação que o pai gosta de fazer. Pai, você me avisa se está me ouvindo aí. Eu tô vendo muita eu estou te rodinha ainda. ouvindo. Mas Eu estou te ouvindo direitinho. Você está me ouvindo fala direito? de volta aí. Eu não te entendi. Alô? Você está me ouvindo ou não? Tá bem ruim aqui a Vamos fazer mais uma tua voz, mudança aqui. Um minuto aqui. mas vou falar a comparação enquanto isso. Sabe a nossa comparação que vai ser falado da estrutura de legado? Ele fala sobre essa primeira aula que a gente falou sobre as bases, né, de uma família que precisa de raízes. E essas raízes de amor, essas raízes de serviço, no fundo, vão de certa forma, né, nos dar essa estrutura, vão nutrir todo esse tronco dos valores que também a gente falou na live de ontem mesmo. Que esses valores, essas convicções, né, essa hierarquia clara, nos dão um norte para saber que, olha, a minha felicidade, ela não está aqui, né, tão superficial, ela me faz ir além, né, me faz projetar para cada vez mais longe eu poder dar vazão a esses talentos. E agora a gente vai falar um pouco sobre esses galhos que estruturam também a nossa vida. A gente vai, daqui a pouco ele já volta, gente, vai dar tudo certo aqui, eu tenho certeza, nem então, ele vai dar um jeito, tenho plena confiança de que ele já volta aí, ó, tá voltando. Enquanto isso, já vou introduzindo aqui os galhos, que é um negócio que ele gosta de explicar para a gente também, que é como a gente vai compor, né, os talentos de cada um dos filhos, os talentos de cada um de nós, a partir dessa base, desse tronco. Vamos ver se o nosso Galvão Bueno está me ouvindo aí, senhor Ney, diz aí, quero fazer um Eu teste estou da te ouvindo, eu tô te sua ouvindo. voz. Melhorou agora? Também tá ruim? Foi meio um falou agora, mas a gente tá vendo você ainda travar bastante. Vamos ver. Deixa eu Agora, ver. deu certo. Vamos manter, deixa eu ver. Fala lá, deixa eu ver mais um pouquinho. Você comentou um pouquinho sobre essa estrutura da árvore, para a gente poder trabalhar com essa analogia, né, da família, que é construir uma árvore, né, baseado nas nossas memórias. Tá ouvindo ou não? Você tá com uma cara meio triste aí. Tadinho, ficou um pouco metalizada a sua voz, de repente, mas agora tá bem. Vamos lá. Então, pode Tá? continuar. Tem essa estrutura Tem de... a estrutura da base, né, que as raízes, que são todas as memórias que a gente tem. Por isso que é importante as fotos em casa, as histórias que a gente conta para os filhos, né? Não dá para entender, né? Estou vendo aqui, tem um retorno meio ruim aqui. Tá ficando ainda. Então, vamos lá. Essas memórias que são a nossa base, indo mais, encorpando mais a nossa estrutura de desenvolvimento pessoal. Tem Ela esses troncos. só consegue subir em cima de valores que a gente foi falando ontem na parte de
critérios, né, princípios, que é o que vão dar direção para essa árvore, né, que ela vai crescer, que ela vai atender o alto. E depois, essa família, e essa, assim, uma das bases também, que a gente vai falar até bastante nas primeiras aulas aí, é o amor conjugal, né? É o relacionamento do casal, isso tudo a gente vai estar desenvolvendo bastante. Qual é a base que segura uma família, né? E estão falando que não dá para entender aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma saída e entrar de novo, porque tá bem ruinzinho aqui. Só um minuto. Aguenta aí, segura aí. A gente te espera aqui. Eu vou adiantando alguns assuntos e daqui a pouquinho você já volta aí. Então tem lá vários celulares aí, dá para dar mais uma treinadinha com outros. Mas ele já volta aí, gente. Então, para a gente não perder o foco da nossa noite de hoje, né? Eu queria continuar aqui buscando esse grande crescimento, a nossa base, estando bem assentada nessa autoridade do casal, nessa estrutura de boas memórias em família, em que a gente vai tendo mais positivos, mais bons, assim, tempos de qualidade com os filhos e menos, né, às vezes conflitos, às vezes a gente tem que pausar e pensar, meu Deus, as pessoas aqui, né, olhando à volta, elas me veem mais com um sorriso ou mais com a cara fechada. Eu tenho que falar, né, mais vezes coisas boas ali, em que a gente possa ter um jantar ameno, ou é sempre aquela pegação de pé em que eu tenho que puxar e chamar a atenção de um e de outro. Então, essas boas memórias em família ajudam a que a gente tenha boas raízes aí e uma memória muito importante das nossas tradições familiares. Vamos ver se volta agora o senhor Ney melhor. Vamos ver como é que tá o som agora. Ainda continua ruim. Não, mas tá melhor, vamos ver. Tá um pouco quadriculado aqui para mim, mas a sua voz tá menos metalizada. Menos metalizada. Certo. Vamos ver se melhora. Segue lá. Então, falando dessas raízes, as convicções que nos dão essa estrutura, essas virtudes que a gente falava também ontem, né? Primeiro, a ordem, saber que cada coisa tem seu lugar, né? A gente lembrou aqui de exemplos muito pequenos, né? De convicções que eu tenho que ter na minha razão prática, de dizer, olha, as coisas têm o seu lugar, eu preciso mostrar para os meus filhos que é importante isso. Depois, a obediência, lembro que a gente tinha os cartazes pela casa, né? Que o senhor deixava lá, uma obediência que é alegre, pronta, inteligente e rápida, né? A gente tem acho que o pronto e o rápido, mas tinha umas características que nos ajudam a entender, né? Quer dizer, eu obedeço primeiro. Obedeço a minha mãe, obedeço minha agenda, obedeço minha rotina, obedeço... A gente precisa saber que dependemos uns dos outros. Não posso ser uma pessoa altamente de pata livre, assim, né? Esse desenvolvimento da autonomia, ele também vai perfilando esse conhecimento próprio, né? De que eu não sou um bom tutor de mim mesma, eu preciso ouvir feedbacks, eu preciso saber se eu estou adequada aqui a esse ambiente, o que eu posso fazer para me desenvolver melhor. Pai, você está perfeito agora. Sua internet aí arrasou. Agora melhorou? Vocês estão escutando? Escutando perfeito. Tá super, super bom a sua imagem também. Então tá joia. Ó, aqui estão pedindo para contar melhor essa história desses cartazes de obediência, pai. O meu pai tinha mania de ficar imprimindo. A ideia é você ter algumas ideias que você vai colocando para os filhos. E eu colocava isso, né? E quando a gente teve um problema de obediência, né? E eu sentei com todo mundo, a gente fazia as reuniões, a gente fazia os combinados, né? E aí coloquei, e foi interessante que a gente falou, ó, a gente precisa obedecer e tal, e comentei que a obediência ela tem que ser rápida, porque não dá para você ter que falar 30 vezes, né? Ela tem que ser, assim, inteligente, né? Você pediu para jogar o lixo, mas o lixo não foi jogado, então chega lá e diz, ó, não vou jogar mais porque tá lá, já encerrou, né? Não precisa, né? Então ela precisa ser rápida, precisa ser inteligente, ela precisa ser, assim, dentro desse processo. Depois de terminado essa palestra, daí eu fui para o quarto e imprimi essa mesma ideia e enchi a casa de cartaz, né? Tinha cartaz na sala, tinha cartaz no meu quarto, na porta do banheiro. Eles estavam dormindo quando eu fiz isso, né? E quando eles acordaram,
né? Aquilo que a gente tinha conversado lá da forma da inteligência, né? Certo? É, pronta, né? Rápida, inteligente, alegre. Quer dizer, ninguém precisa ficar obedecendo assim, ah, tá bom, tá bom. Não, não é tá bom. A obediência, e a gente faz as coisas, é bom obedecer para atender a necessidade dos outros. Hoje eu estava vendo uma palestra que, como a virtude tem que ser alegre, a virtude tem que nos fazer bem, a virtude nos ajuda a ser feliz, né? Então, obedecer nos ajuda a ser feliz também. E isso marcou tudo eles, porque a gente, aquela palestra voltou na cabeça deles e as coisas ficam mais fácil. Assim como o outro cartaz também que a gente tinha, que era começar e terminar sem parar, né? Começar e terminar sem parar. Então, começou o negócio, enquanto não terminar. Então, se vai fazendo essas palavrinhas assim, ajuda a ter o critério para as pessoas. São pequenos critérios que depois vão ajudar nesse crescimento da árvore. Mas ontem a gente falou de sonhar, né? Mas não adianta a gente sonhar se não tiver talentos, né, para se desenvolver, né? Você tem que sonhar, mas tem que dar para eles a forma de eles desenvolverem talentos dentro de casa, né, com a estrutura que eles têm para poder fazer. E o que tem para as pessoas se desenvolverem os seus talentos? Em primeiro lugar, relacionamento humano em casa. Então, aprender a crescer no talento de relacionamento em casa. Aprender as palavras mágicas, né? É muito bom as palavras mágicas, né? Obrigado, desculpa, por favor, essas coisas ajudam bastante, né? Comunicar, né? O que está pensando, o que está sentindo, o que gostaria de fazer. Aprender é muito importante. A ouvir o feedback e a dar feedback, assim, essas são coisas que a empresa que eu trabalho uma vez contratou um pessoal lá para poder dar treinamento, e daí ele via que eles falavam as coisas mais simples que você tem que aprender em casa, como as boas maneiras. E esse é um ponto importante. E outro ponto importante que os filhos têm que aprender, que está muito ligado com o desenvolvimento do talento e a parte profissional deles, que é ser um bom estudante profissional. E eu sempre falei para eles, não, vocês têm que ser um estudante profissional, vocês têm que aprender técnicas de estudo. Né? Um bom nadador, né, sabe a técnica para esticar o braço, para fazer as coisas, para poder render melhor, para poder trabalhar menos e aprender mais. E um bom estudante tem que aprender a como estudar menos e aprender mais, porque a ideia do estudo não é estudar por estudar, né? Eu vou estudar por estudar por estudar. A gente estuda para aprender, para criar critérios, para facilitar, para ir bem na prova, para ir bem no vestibular, para fazer as coisas. Então, há uma necessidade de aprender. E os pais são fundamentais nesse processo, numa fase da criança. No começo, é pegar na mão, é fazer andar de bicicleta. Se você não ajudar seu filho a andar, ele vai andar. Certo? Se você nunca pegou na mão dele e começou a fazer ele andar, ele vai andar. Né? Cedo ou tarde ele vai andar. Mas fica mais fácil para ele se naquela fase de 1 ano, de 8 meses a 1 ano, você ficar com as mãozinhas e ficar ajudando a ele sonhar com aquele processo. A mesma coisa que um pai pega nos dedinhos do filho e faz ele sonhar, a gente também tem que pegar as crianças no começo do estudo, principalmente ali o Fundamental 2, você começar a mostrar para eles que há técnicas de estudo que podem ajudar você a guardar isso para sempre. Falar de castelo da memória, né? Que ajuda. Porque a ideia não é o estudo é um meio de a gente aprender. Então eu tenho que pegar ferramentas boas, né? Ferramentas boas que me ajudem a estudar e motivar as crianças. Hoje em dia está muito fácil isso, né? Eu acho que quando a Cissa começou a estudar no Fundo 2, o Pedro, né, esses, assim, era mais difícil, não estava tão fácil. Hoje, se entrar na internet, né, e a pandemia veio adiantar aí, eu digo que 10 anos, num processo que as pessoas têm que ser autodidatas, né?
Elas estavam caminhando para ser autodidata. Agora, de um ano para o outro, você falou que a menina você agora vai ser autodidata, certo? Ela pegou o que poderia acontecer em 20 anos e falou assim, agora este ano mudou. Ele antecipou essa mudança que você tem toda essa facilidade de ter. Então, nós pais temos que ensinar os filhos a ser autodidatas. Em primeiro lugar, sempre pelo exemplo. Sendo nós autodidatas, procurando ver, verificar. A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Se a gente conseguir fazer, direcionar, né, dar rumo para eles. E aí, casa com o que a gente viu ontem. Eu tenho que sonhar. Falou, menino, tudo bem, você vai sonhar, mas para você fazer isso aqui, você tem que se desenvolver em 2, 3 talentos. Primeira coisa, aprender a ler, gostar de ler, né? Então, é um ponto importante, né? A gente trabalhar a leitura, porque a leitura, hoje você começa a ver quanto que a leitura ajuda, né? A se desenvolver toda a educação, ensinar, motivar. Com isso, tem que estar os pais sempre na frente. Os pais em primeiro lugar. E aí os filhos vão indo. Eu estou ouvindo um chiado, assim, a minha voz está saindo desse chiado? Não. Não, eu tô ouvindo bem. Não sei se o pessoal quer comentar aí alguma coisa de som, mas eu acho que tá bem melhor do que estávamos no início. Então, Desculpa. muito felizes aqui de poder te ouvir. Então, essa é a grande ideia do desenvolver talentos, que é os braços. Porque a partir dos talentos, a gente pode chegar no quê? Nas flores e nos frutos, que é o legado que a gente vai deixar. Então, uma coisa que os pais têm que, quando as crianças começam a pensar no que estudar, né, no que se formar, para que fazer isso? Onde você quer chegar? O que você vai atender à sociedade com isso? Se você começa a pensar nisso, você começa a dar um fim maior para todo aquele teu trabalho. Um fim que pode te deixar muito feliz até o fim da tua vida. E quando você não faz isso, você às vezes consegue o fim muito próximo. Certo. Não, tudo tem essa dimensão, primeiro de ver aonde eu posso chegar, né? E é necessário isso que você falou, semear, né? Às vezes a gente tinha aqui o grupo do Saiba Mais, ou fisicamente elas vinham aqui, muitas adolescentes, e essa pergunta, né? Para que você estuda? Para quê? Né? E no início elas, para fazer a prova e ter que me livrar desse problema, né? Então, e acaba sendo recorrente, por mais que elas saibam que o mais bonito seria dizer de outra forma, né? Mas na prática, às vezes elas querem se livrar ali de uma matéria, de um livro, de outra coisa, e é necessário um trabalho de motivação, de inspiração, né? Ontem a gente falou também de pessoas que nos inspiram, de personagens que nos inspiram, até às vezes trazer, né, a Hermione, trazer, sei lá, comparações, observar um filme ou uma literatura que nos faça perceber como é bonito, né? Como é bonito ter conhecimento. Como o ser humano foi feito para mais do que simplesmente comer e dormir, né, e sobreviver. A gente sabe que para realizar uma missão grande, eu preciso adquirir maturidade. E essa maturidade, ela depende de responsabilidade, depende de saber colocar, né, a cabeça e trabalhar com foco naquilo que se pretende. Isso só acontece quando a gente exercita. E alguns pais que podem estar aqui pensando, bom, Cissa, mas a minha filha tem 6 anos, né, ou tem 9 anos. E o que a gente vê? A gente tem prova amanhã, por exemplo, tem prova amanhã de história. O que eu faço para essa minha filha estudar ali, né? Ser autodidata, né? Essa palavra, o senhor gosta de soltar essa palavra e me faz pensar muito, né? Porque eu lembro até na formação de pais do Saiba Mais, que eu trouxe o senhor aqui, e aí um pai falou, olha, eu nunca pensei que minha filha fosse autodidata, né? Que ela passe bem nas provas, com média, tá valendo, né? E eu lembro que isso te deixou assim um pouco transtornada. Assim, não, peraí, não pode ser assim. A gente tem que dar ferramentas para que elas possam ir além. E não podemos nos acostumar com pouco, né? A gente pode ter a coragem de exigir, né? Ter a coragem de educar supõe essa coragem de exigir. E saber exigir da forma certa, com cada filho, saber conhecer como cada filho estuda. Tem uns que não
que não conseguem se concentrar tão fácil, outros precisam do pai do lado. Às vezes as pessoas me perguntam aqui, Cissa, com quantos anos eu tenho que deixá-la estudar sozinha? Às vezes tem mães que querem, né, dar tanta segurança, que vão sempre fazendo a provinha com elas, lendo unidade com elas, fazendo tudo junto. Chega um momento em que o filho cria uma dependência e não sabe estudar sozinho. Tem que chegar um momento que o professor fala, deixa ela errar, deixa ela voltar para a escola e tirar a dúvida na sala, né? Não seja só aquele olhar da mãe ali perto, mas tem momentos em que o pai tem que estar por perto. Então, como saber discernir, né, pai, você que tinha aí 9 exemplares em casa, cada um com uma idade, um que tinha prova de física, outro que tinha prova de geografia, né, um que estudava sozinho, o Lelo que aprendia repetindo, né, a professora, estudava Ele mais. observava os lábios, desde o primeiro ano, ele observava o lábio da professora, ele aprendeu a falar muito bem, corretamente, porque ele tinha um foco muito grande de eu ver como que a pessoa falava, né? Ele imitava ela falando, então aquilo dava uma concentração muito grande. Mas nesse processo, os pais têm, às vezes, tentativa e erro. A gente tem várias histórias que a gente pode ver que deram certo, que deram errado. Uma das últimas que eu achei bem interessante, à medida que eu fui evoluindo nessa didática, né, a Cissa sempre gostou dessa pedagogia de ensinar, né, de como a cognição, como que ele aprende, como o cérebro funciona. E eu lembro que eu ensinei o Dude nos primeiros anos, terceiro ano, se não me engano, terceiro, quarto ano, e eu ensinava ele a fazer mapas mentais, e ele desenha muito bem. E aí nós estávamos lá estudando sobre os gregos, fenícios, as invasões, história, então eu começava a fazer e ele gostava de desenhar, ele ficava desenhando. E aquilo fazia um bem para ele, porque depois eu tampava o desenho e ele conseguia repetir o desenho. Só que um dia eles não tiveram uma aula e foi um professor lá ensinar, aproveitar aquele último tempo e falou para todo mundo, pessoal, agora todo mundo pega o caderno e começa a estudar. E ele pegou o caderno, né? E como eu tinha indicado para ele, ele usava a memória recente do que o professor tinha falado e começou a desenhar o que ele estava lembrando da aula. Isso é muito bom, você usar a memória recente em cima de um desenho e estava fazendo. E o professor chegou lá e falou, Dude, para estudar. Ele olhou para o professor e falou, eu estou estudando. E o cara falou, conta outra, certo? Você está desenhando. Ele falou, mas eu estou estudando, né? Só que naquela conversa ele não conseguiu convencer o professor e veio uma anotação na agenda e depois eu comentei com ele, né, para poder dizer, não, ele estava estudando mesmo, a gente tinha e depois tudo se acertou. Então tem coisas que às vezes você está acertando com o filho de uma maneira, uma técnica boa, às vezes a escola ainda não está, vamos assim, adaptada a isso, mas tudo isso é válido, né? Ele tinha que discutir com o professor, ele tinha que mostrar o parâmetro dele, ele tinha que fazer. As crianças crescem com isso, né? Eles crescem com os erros, eles crescem com as dificuldades. Outra coisa importante que eu aprendi nessa parte de estudar, como eu sempre dei aula de análise de circuitos elétricos, então todas as físicas a gente trabalhava ali, então era muito fácil fazer os exercícios de mecânica, cinemática, e eu até adorava fazer, né? Era uma delícia fazer, eu descansava fazendo isso. Só que eu resolvia, e eles talvez entendessem. Até que chegou uma delas, audaciosa, né, chamada Ana Beatriz, e ela falou, pai, me dá o lápis, e o senhor fala, e eu vou escrever. Aí eu vi a diferença que existia entre o meu raciocínio e o dela. Eu estava falando a equação, mas ela não tinha ainda entendido isso. Então, eu tive que ir fazendo perguntas, até descer onde ela não sabia, onde ela sabia, para poder começar a sedimentar. Quase morri aquele dia, porque eu queria pegar o lápis e resolver.
Eu queria resolver, porque eu queria né, fazer, porque eu gostoso de terminar as coisas. E ela ia entendendo. Aí eu vi a dificuldade que tem. Talvez, né, as irmãs mais velhas delas sofreram com isso, porque eu resolvi os exercícios, Queria mas eu não demonstrar posso resolver o exercício. Só que eu aprendi isso com a sexta filha, que eu tô doida aqui. certo? Então, Mas o importante é você estar lá junto e fazendo ela pensar. E não só desenvolver o raciocínio, mas fazer. Cria agora, me explique esse processo aqui. Então, quando os pais conseguem fazer isso, vai naquilo que você às vezes fala, né, Cícero? Se eu leio, se eu vejo, como é que é? Repete para mim. se eu ouço, eu esqueço. Então, se vocês estão ouvindo aqui essa live, só ouvindo, numa boa, tá legal, estão aqui acompanhando, mas só ouvindo, capaz que você esqueça tudo isso que você está ouvindo aqui. Uma pena dizer Capaz isso. não. Até amanhã vai esquecer Muito tudo. provável que você esqueça. Mas, se você acompanha isso, então ele fala assim, se eu vejo, né, só o fato de acompanhar um professor fazendo uma demonstração e tal, então se eu vejo ou escrevo, né, aquilo, aí eu entendo. Agora, se eu estudo, né, se eu faço, eu aprendo. Então, é essa ideia, né? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então, a hora que eu preparo uma aula, explico para alguém, a hora que eu coloco eu verbalizo o que eu entendi, né? Eu mando, ou peço, ou pai, estão pedindo para você baixar o som do seu celular aí. Deixa eu ver se melhora. Abaixa o volume do seu celular para mim, para o meu som não interferir no seu. Vamos ver se melhora. Vê se melhorou. Bom, para mim tá ótimo ainda. Qualquer coisa elas dão um feedback aí. Mas acho que é essa ideia de que a gente pode ir sempre pensando, o que eu faço com o que eu aprendo? E isso é uma das coisas que eu gostei muito, né? A gente conversou sobre isso muitas vezes, quando a gente ouvia as palestras do professor Piese, né? Ele falava, olha, é diferente. O professor Pierre falava, uma coisa é ser estudante, outra coisa é ser aluno. A gente não pode se contentar simplesmente em ser um aluno, um bom aluno. Não, eu quero ter um excelente estudante. Bom aluno é pouco, né? A gente tem lá um aluno que muitas vezes está passivo em sala de aula, recebe aquela informação e como que ele faz para aprender? Como que ele faz para pegar aquela ideia e conectar com a história dele, se projetar naquele contexto, ir a fundo para sanar suas próprias dúvidas e pesquisar curiosidades? Isso não é simples. Tem pessoas que, por natureza, já ouvem, né, e às vezes já estão conectando, já vão aprendendo, assimilando aquilo com mais facilidade. Mas tem pessoas que precisam, nossa, trabalhar um monte, desenhar, são mais visuais. Aí a gente precisa entender como cada filho aprende. Tem filhos que são mais sinestésicos, que são aqueles que precisam se mexer para entender, precisa fazer um jogo, tem que imaginar, tem que às vezes montar, né, uma estrutura de massinha quase para ele entender como é que funciona. Outro dia eu estava ensinando para as minhas alunas como funciona toda a parte da audição mesmo, o pavilhão auricular, o meato acústico, a cera, imagina, elas estão falando sobre os 5 sentidos, mas de forma mais aprofundada. E uma delas montou lá um túnel com umas cadeirinhas em casa, pôs lá uma cobertinha no final, dizendo que era o tímpano, e o tímpano tinha lá os ossículos e a cóclea, mas é interessante que ela é tão ativa, às vezes a gente tem filhos ativos que a gente fica sentado estudando. Uma tortura para ele isso. A gente tem que entender como que ele entende, como que ele vai criar pouco a pouco uma estrutura para poder gerenciar essa atenção, esse foco, gastar esses cotovelos ali, mas no início a gente tem que fazer do estudo algo adequado a ele, no sentido de que eu vou tentar transpor aquele conceito para algo que faça sentido para ele. Então, a gente vai entrar no ouvido, né? Ou a gente vai entender, por exemplo, vou estudar com um filho de 8 anos, vou estudar Brasil Colônia. O que é esse tal de colônia? Uma vez eu estava estudando com uma aluna e ela não entendia que era isso, o que era colônia. Então, desenhei o Brasil como se fosse um perfume, né? Então, eu falava lá, tinha a colônia da avó, que era o perfume da avó. Então, a colônia era o Brasil que espirrava o perfume no português. A gente desenhou um português lá, ou seja, era
tudo que era produzido lá era mandado para a metrópole. Tinha essa relação, então, cada vez que ela apertava lá aquele spray, saía ouro, saía madeira, enfim. A gente foi criando algumas associações, algumas analogias para tentar entender, né, como aquela criança vai aprender. Aquele cérebro que estava lá passivo, simplesmente transpondo uma informação de um resumo para um lado e para o outro, tem que falar assim, agora cria uma cena sobre isso, né? Quanto mais a gente faz o cérebro criar, mais dá trabalho para o cérebro, na hora de dormir, na hora de descansar, ele não vai querer esquecer ou descartar aquela informação. Só que esse olhar, né, os pais têm que ter em casa esse olhar também, não é, pai? Como cada filho precisa. O Dude, que é mais visual, precisa desenhar. Eu também sou mais visual. Então, eu vou estudando lá um assunto, preciso fazer lá umas caricaturas. Se eu estou estudando, sei lá, Rousseau, vou desenhar o Rousseau. E para eu entender a caricatura do Rousseau, para mim, nossa, o Rousseau parece, sei lá, né, o Lula, né? Eu fui desenhando de um jeito que relacionava com alguma ideia e que depois me ajudava a entender um posicionamento filosófico por trás da ideia dele. Depois fui entendendo mais quem era, por exemplo, Pascal. Eu tinha acabado de ler Os Miseráveis, também fui conectando Pascal com o autor, o Javert, né, do filme. Fui criando como que estruturas que ajudam a fixar, né? Quais são os símbolos que eu vou atrelar àquele meu desenho. E aqueles símbolos vão me ajudar a lembrar das principais ideias daquele autor. Vai ser, às vezes, por ferramentas que ele estiver segurando, vai ser, talvez, por um castelo mental que eu vou criar aqui em casa, relacionando os objetos que estão perto de mim com as principais ideias que eu acabei de estudar. Mas a gente não pode ter essa preguiça mental, que é o mais importante, de fechar e pensar, o que ficou? Isso é importante, até tempo, e às vezes a gente quer pular essa etapa. Terminei o resumo, fecho o livro e já vou fazer outra coisa. Vou assistir um filme, vou brincar, né? Sei lá, vou jogar videogame. O que o cérebro vai gravar? Ele vai ficar com a emoção do videogame, vai ficar com a emoção do filme, e aquele resumo que foi, né, às vezes desgastante ali, cansativo, o cérebro à noite ele vai eliminar aquela memória, recomeçar o dia sem tanto capricho ali por aquele estudo. Então, em primeiro lugar, entender cada filho. Se um é mais sinestésico, precisa do movimento, entender o todo, entender aquilo mais como que graficamente, ou entender aquela ideia, né, de forma mais sinestésica mesmo, né, dentro de um movimento. Tem pessoas que são visuais, precisam ver aquela informação. E a importância das cores, um resumo que tenha desenhos, que as palavras lembrem símbolos, né? Sempre relacionar uma palavra, um conceito com um símbolo. A gente ouve isso, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E na hora de aprender também. O ser humano aprendeu a desenhar nas cavernas muitos anos antes do desenvolvimento da escrita. É porque isso fixa mais, é mais significativo para a nossa memória. E depois, tem pessoas que captam de ouvido, né? Tem só a professora falar em sala de aula, aquilo já penetra e tem mais facilidade muitas vezes. Mas também a gente não pode se acostumar com pessoas que tiram boas notas sem estudar. E às vezes é isso, né? E falar, ele já tira 10, né? Por que eu vou fazer o menino estudar se ele já tira 10? Mas a gente tem que também pôr uma pulga atrás da orelha e pensar, bom, que talentos, como que eu vou puxar para cima os talentos aqui desse menino, né? Você está falando essa parte dos talentos. A gente trabalhou bastante agora no talento do estudante, de ser um bom estudante, um bom profissional. E uma coisa importante é a gente nunca deixar que os filhos coloquem molduras nele. Ah, eu não entendo matemática. Não, você entende matemática. A gente vai ensinar você a entender matemática. Então, nesses talentos, a gente tem que aprender a não deixar eles se limitarem e criarem limitações na sua cabeça de coisas que eles não podem fazer. E do lado contrário, você, em vez de se dizer, não, você não entende, você é isso, você é aquilo, eu tenho que sempre deixar ele crescer em algumas coisas. Então, nós podemos ter nos filhos várias pessoas, uns que fazem um suco espetacular, você tem um talento para fazer suco. Mas mostrar que isso é um bem muito grande dele fazer um suco, e ele faz um suco espetacular em casa. Às vezes, mas aí ele vai ficar encarregado do suco. Mas ele faz com amor isso, né?
Então, eu posso desenvolver na parte do esporte, eu posso desenvolver na parte de informática. Né? Você, cara, você me resolveu o problema aqui do celular, você ajudou a mãe aqui, cara, você tem dom para isso. Você começa a mostrar para eles dons que às vezes eles não tinham ideia. Olha, você pinta bem, olha como foi legal. Você fez às vezes ele fez brincando uma historinha ali, que conseguiu pegar as folhas e ver uma historinha. Nossa, olha como você fez um desenho. Você tem dom para isso. A gente tem que fazer eles descobrirem os seus dons, descobrirem os seus talentos e ajudar eles a desenvolver. Pode ser no esporte, pode ser na música, pode ser no canto. Né? Eu tenho alguns dons que não foram desenvolvidos e não tem jeito. Quando vou cantar, o pessoal fala, canta baixo, né? Porque, né? Mas tem outras pessoas que você fala, canta alto que você merece, você tem esse dom. E não podemos, nós temos que aprender a fazer as pessoas se desenvolverem. Um dos talentos do pai é tentar fazer isso, né? E hoje tem vários, em casa você consegue fazer, o cara sabe pesquisar na internet, o cara sabe pintar, o cara sabe cozinhar, né? Então, tem todas essas características que a gente tem que mostrar para eles as possibilidades, né? E fazer eles crescer, eles têm que acreditar nos talentos deles. A gente tem que fazer eles acreditarem que eles podem ser um excelente estudante de tirar 10, que eles podem alcançar aquela meta. Você diz, ele vai frustrar? Não. Mas se nós, que somos os pais, não confiamos no talento deles, não incentivamos, o mundo lá fora não vai fazer isso. Exato. E ele depois, quando começar a apresentar os resultados do talento e atender a sociedade com isso, vai ser muito bom. Então, essa parte dos talentos de desenvolver, é importante de ter esse olho clínico, à medida que eles forem crescendo e desenvolver. Não dá para você, às vezes, só esperar eles se desenvolverem, mas fazer eles estudarem, levar ele numa biblioteca, achei muito bacana um amigo meu, que a filha dele foi para São Paulo, e foram lá assistir um concerto de música. Abre a cabeça dele. Hoje a gente tem várias coisas que a gente consegue ouvir na televisão, de concertos, aprender. Então, se o pai não sabe, então vou pesquisar um pouco como é que funciona uma ópera e vou explicar para ele como é que é uma ópera. Não, a ópera é chato, não sei, não tenho nem ideia daquilo lá. Bom, é cultura, vamos entender. À medida que a gente entende as coisas, a gente gosta. A gente não gosta daquilo que não entende. Então, essa é uma parte fundamental. E só fazendo um parênteses ainda naquilo que você estava comentando do estudo, né? O cérebro, a parte emocional do aprendizado, da cognição, é fundamental. As pessoas aprendem quando tem envolvido os sentimentos. Então, o amor, o pai ensinando o filho, é muito maior do que a professora ensinando o filho. Você vê, você aprendeu mais de uma professora que você gostava do que de uma professora que você não gostava, ou de um professor. Então, a parte emotiva é muito grande. Então, um dos trabalhos que nós temos que fazer é fazer eles gostarem de estudar, gostarem de praticar música, desafiarem ele a fazer, colocar ele. Isso é muito importante. Você viu, Cícera, que nós estamos com o pessoal aqui lá do Canadá, na nossa live aqui, os amigos do Pedro aqui. Né? Aqui, né? Olha só, muito legal. Né? Esse menino muito aí... Bom, esses comentários, a transcendência disso, né? Passa Curitiba, passa a minha casa, passa tudo. Nada como ter 9 filhos aí, né, pai? Um em cada cantinho. Em cada continente. Exato. Mas é interessante isso de fazer os talentos desabruxarem e, ao mesmo tempo, saber que tem alguns que a gente precisa falar, olha, filho, faz de volta esse aqui. Né? Eu sei que você é capaz de mais. Tem vezes que a gente tem que perceber ali o momento certo de dizer, olha, tá bom, você deu o teu tudo, tô feliz, tá valendo. E tem vezes que a gente tem que bater o olho e falar, olha, você veio aqui com esse 8,5, mas você nem lembrava que tinha essa prova. Não era? O que eu prefiro? Eu gosto muito do teu esforço. Então, eu vejo que a gente tem que valorizar, ensinar os pais aqui a não perguntarem quanto foi na prova exatamente. Mas perguntar, como que você estudou?
Ou me conta o que você aprendeu hoje. Me conta como que você está funcionando, como é que você está aprendendo. Tudo isso que a gente pode motivar do processo de construção do conhecimento é mais relevante do que simplesmente um resultado que às vezes não reflete todo o empenho daquele filho, todo o esforço, né? Uhum. Você falou lá de fazer bem feito, né? Eu já comentei isso com você, mas a minha mãe me ensinou muitas coisas. Ela era professora e a dona Nelly tem um carinho muito grande, é tão gostoso lembrar dela. Eu lembro que eu era pequenininho e eu tinha que fazer um trabalho sobre Duque de Caxias. E eu estava lá na cozinha fazendo e com sono, porque não tinha feito antes. O ideal era não deixar para a última hora, foi deixado para a última hora. E ela estava lá também corrigindo as provas, eu fazia, entregava para ela, tinha erro, ela falava, faz de novo. Naquela época tinha que fazer em papel ao máximo, né? Eu queria apagar aquela. Hoje tem canetas que você apaga até a tinta da caneta, mas lá não tinha, ficava ruim. Ela faz, fiz uma, duas, três, quatro, eu já não aguentava mais, estava chorando. Ela falou, pode chorar, mas a gente vai fazer esse negócio bem feito. E terminou. Aquela noite eu estava, né, querendo era dormir, eu não queria mais nada. Mas aquilo ficou tão gravado na minha cabeça de que eu tenho que entregar um trabalho bem feito, de que a letra, né, ela falava, eu não estou entendendo a tua letra aqui, e a letra, ela é para uma outra pessoa ler, não é para você ler. Então, você tem que fazer que as pessoas olhem e entendam. Não adianta você dizer para mim que isso é um R, para mim não é um R. Então, você não faz para você, né? Você faz para os outros. Então, essa é uma parte importante do trabalho. E ela me ensinou com a paciência que ela estava lá, né? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. E a gente sempre estava, né, fazendo. Então, isso é uma coisa que os pais têm que ter, né? Às vezes você fala assim, que eles ensinar a ter paciência, né? Ter muita paciência com as crianças. Eu lembrei agora dessa cena, eu de novo com os desenhos, né? Quem já assistiu aí Os Incríveis 2, né? Faz uns anos já que saiu, e aparece o Senhor Incrível lá tentando ensinar o filho, Flecha, matemática. E ele olha e fala, mas eu não aprendi assim. E aí tal, e de repente, e aí o filho fala, acho que é melhor esperar a mamãe voltar, acho que a mamãe me ensina e tal. E mostra um pouco esse cotidiano. Tem vezes que a gente quer ajudar e senta do lado e quando vê que a filha está distraída, quando vê que a filha está chorando, está reclamando, está dizendo que está cansada, a gente às vezes quer esganar. E tem que falar, não, vai até o fim, agora é hora de fazer. E esse meio termo, né, entre o equilíbrio, entre o carinho e a exigência, é algo que a gente precisa toda vez recomeçar, né? Então faz parte, às vezes a gente tem que deixá-lo reclamar, simplesmente com um sorriso e dizer, vamos lá, não vou desistir de você, estou aqui do teu lado. E é por amor que eu estou exigindo isso de você. É porque eu quero o teu melhor, eu quero que você aprenda a ser responsável, não dá pra gente fazer isso de qualquer jeito, não, vamos fazer isso de direito. E os filhos agradecem quando isso acontece, né? Como que é a alegria de chegar lá e receber um elogio de um professor daquilo que custou trabalho fazer. Puxa vida, já cheguei tarde em casa, tinha aquela lição e tinha aquela outra pesquisa e de repente tinha uma maquete. Eu gostava de fazer pintura, por exemplo, minhas professoras de artes mandavam, e a mãe, minha mãe é artista plástica, né? Às vezes eu só fazia lá um esboço, levava para ela só com 3 pinceladas parecia que tinha reformado todo o meu quadro, porque dava um outro olhar, assim. Então é interessante como a gente pode misturar ali um pouquinho do que nós somos, misturar um pouquinho com o que os nossos pais são, e é esse produto, né? Nós somos essa motivação que eles nos colocam, o interesse, levar uma pesquisa às vezes uma curiosidade relacionada ao assunto, puxa, como isso edifica, e a pessoa vê que mais do que simplesmente aprender para fazer prova, né? Mas é para abrir um panorama de existência, assim, né? E ir além do que foi pedido, né? Às vezes as crianças vêm, não, é para fazer o número 2, 4 e 6. Não é para fazer nem o 1, nem o 3, nem o 5. Ou aqui a professora não mandou estudar ainda, então não pode estudar. E a gente às vezes tem que dar uma respirada fundo e falar, não, filho, não tem problema, vamos estudar aqui, vamos além do que está previsto, não tenha medo de ir além do que o professor pediu, né? Mas faz parte esse salto, né? E às vezes a gente faz simplesmente o mínimo
Mas o nosso objetivo como pais, né, como educadores, é que eles tenham essa veia de autodidatas, né, como o senhor contava. É porque esse ciclo desse estudante está acabando. Esse ciclo do estudante que foi assim, não, o professor não deu, o professor. Hoje, nas universidades, está tendo uma briga muito grande, aí muitas universidades se relutando a mudar o processo, mas eu vejo já nas universidades da Europa que 75% das disciplinas estão com online. Você só tem a matéria lá e você vai estudar por conta, e você vai tirar a dúvida com o professor. Então, muda um pouco as coisas. Então, a gente tem que ensinar o nosso filho a fazer isso. E pegando um pouquinho desse que você comentou ali, às vezes os pais têm que aprender, reaprender as coisas. Eu tive uma vez, acho que com o Dúdio, com a Laura, eles tinham que fazer uma maneira de fazer conta que era muito diferente do que eu aprendi. E aí você tem que ter a humildade de dizer assim, filha, me ensina a fazer. Ela falou, não lembro, então vamos estudar junto. Pega o livro dela, vamos estudando, ela vai lembrar a coisa da professora. E daí você vai aprendendo, e daí você fica feliz de aprender. Nossa, eu aprendi uma coisa legal. Quando ela viu que ela te ensinou alguma coisa, né, ela não sabia, vocês juntos, mas com as dicas que ela foi dando, você diz, nossa, eu aprendi coisas contigo hoje. Ela vai aprender aquilo mais, você aprendeu, porque não foi uma mentira, você ficou feliz de aprender a fazer, agora ela faz uma conta um pouquinho diferente, ela tira daqui para lá, põe isso aqui para lá, é uma forma que sai a conta do mesmo jeito, olha. Né? E é isso que não dá para você dizer, não, eu não sei, não é do meu jeito, eu vou embora, deixa para outra. Aí ela fala, isso aqui é muito complicado, eu vou embora. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que aprender, tem que olhar, recomeçar de novo dentro desse processo com uma esperança muito grande. E esse trabalho, quando você vai fazendo os talentos, ajudar eles a fazer isso render para os outros, né? O Marco Aurélio, esses dias, né, não sei se você comentou, nós estávamos na cozinha, ele lá nos Estados Unidos, todo mundo lavando a louça e ele tocando, né? Ele não podia ajudar na cozinha, mas o que ele podia fazer? Ele gosta de cantar, então vou cantar para vocês aqui, enquanto vocês lavam a louça. E ele deixou todo mundo feliz. Ele pegou o talento dele e para servir, o que poderia acontecer ali? Né? Como é que eu posso ajudar? Não posso ajudar em mais nada, mas posso cantar uma música, posso fazer alguma coisa. Né? Então, essa ideia de que o talento não é para mim, o talento é para os outros. O talento é para o grupo, o talento é para mim servir a sociedade, né? E quando você tem esse conceito, né, ele expande mais, você começa daí a se desenvolver mais, você vai vendo a felicidade que você faz para os outros, isso é uma motiva muito grande. O Pedro Henrique tem uma característica de ser um cara que faz muita amizade. E em todo lugar que ele vai é uma amizade. Mas uma das coisas mais importantes do processo de amizade dele é que ele ajuda as outras pessoas. Ele está sempre ouvindo as outras pessoas. Ele está sempre a olhar atento ao que os outros estão falando com ele. Isso gera uma amizade. As outras pessoas às vezes têm necessidade de alguma pessoa para ouvir. E ele é sempre um bom ouvinte. Ele tem amizade onde ele vai. Ele cria amizade em todo lugar. E amizades verdadeiras, né? Verdadeiras. Eu lembrei aqui, a gente tem que daqui a pouquinho, mas eu fui lembrando como isso, né, o que o senhor está fazendo agora é tão legal, porque às vezes a gente nem pôs no script todos esses exemplos, mas por exemplo, o fato de que eu fazia basquete, né, e mal fazia basquete, mal conseguia segurar a bola, porque eu já era pequenininha, sou pequenininha, mas eu lembro de ver vocês se empenhando em ir lá torcer, né? Tinha campeonato interno dos colégios marista, não sei o que e tal, e vocês apareceram um dia lá para torcer, e eu pensava, meu Deus, né? Mal dou conta aqui do meu serviço, né? Mas é interessante que
esse ver os pais vibrando com aquilo, né, faz com que a gente aprenda a colocar esse talento para fora. Eu tô vendo que a Andressa está perguntando aqui como fazer esse talento sair vencendo a timidez, né? Eu penso que talvez isso que eu estava falando aqui justamente vai nessa linha, assim. A hora que a gente percebe que esse talento alegra de fato as pessoas, a hora que a gente ouve que aquilo edifica, né? Às vezes é uma bobagem, né? Você falava do basquete, mas também comentava do Lelo tocando violão, comentava também às vezes lembro, sei lá, acabei de aprender a dirigir, por exemplo. Eu lembro que você pedia que eu dirigia do caminho da missa até a faculdade, assim, né? E você sempre brincava, bom, obrigada por me trazer até aqui, por essa carona, né? E esse edificar os filhos, né? Em cada uma das coisas que são pequenas conquistas, no sulco, no talento para o estudo, né? Isso que a gente focou mais hoje no estudo. Mas todos esses outros ramos, né, que a gente foi citando aqui, eles precisam ser muito matizados para que os filhos entendam que a gente é capaz de várias coisas, né? E como é importante que isso seja verbalizado, né? Mostrar que a gente consegue ir além. E cada filho tem a sua característica, né? Tem alguns que de fato já são mais comunicadores, né? E mal sabem fazer uma coisa e já estão fazendo, né? Soloteca mal sabia falar inglês, estava dando aula de inglês, porque era mais lançada mesmo e foi aprendendo a falar inglês lá junto, queria conseguir dinheiro para viajar, enquanto que outra a gente teve que pôr, né? A Laurinha para colocar lá, não, Laura, olha lá, você tem mais vergonha de falar, mas quando vier a visita, é você que faz a bênção dos alimentos, né? Cada um a gente vai ter que saber como alavancar, né? E E é isso mais fácil ela perder a timidez em casa do que lá fora. E ela não vai ser tímida se a gente pega e começa... A ideia muito grande disso, a timidez é o medo do que os outros vão dizer. A timidez, ela trabalha muito assim, será que eles vão me aceitar? Será que eles vão... Então, quando ela sabe que ela vai ser aceita ali, se ela falar, se ela cantar mais alto, mais baixo, vai dar certo, e a gente fazer ela aprender a rir dos erros dela e começar de novo. Então, para evitar essa timidez, faz ela aprender a ver que quando ela errou, dá risada, e caímos, então sai rolando, né? E tudo bem, levantamos, tiramos tudo, né? E damos risada de nós mesmos, né? Aprendendo aos pais, dando risada dos erros deles, né? Porque a timidez vem quando os pais às vezes querem que tudo seja perfeito, que não tenha erro, e os erros vão acontecer. Então, se a gente aprende a dar risada com os erros, aprende a dizer que não tem problema, e que a gente ama eles, não porque eles cantam bem, não porque eles têm boas notas, não porque os filhos eles têm que ter a certeza de que a gente ama eles e vai amá-los pro resto da vida, não porque eles são bons, porque eles são meus filhos, né? E eu nunca vou deixar de amá-los assim, de coração enorme, né? E fazer o que eu puder para que eles se desenvolvam, né? Dentro dessa relação pai e filho. Essa certeza faz com que ela não tenha mais a timidez, porque ela sabe que tem um pai, uma mãe, né, que vão estar lá do lado dela, né, que vão estar trazendo. E ela não tem um grupo para poder, né, encantar, ela não precisa, ela vai fazer aquilo, faça o teu melhor, né, faça aquilo do teu coração. Tem um filme que é Adorável Professor, né, que tem uma cena que uma moça não consegue tocar, e ele fala, né, pense nos teus cabelos, né, toque aquilo lá de dentro, né. Então, quando ela começa a tocar por ela, para desenvolver os talentos, sem querer agradar as outras pessoas, né, aí a timidez vai embora, e aí ela consegue. Esse é um filme maravilhoso também, Adorável Professor, né, são vários filmes que vale a pena a gente vê, rever, né, a alegria deles. Cissa, já passamos mais de 3 minutos aqui dessa conversa aqui. Tá maravilhoso, agora que engatou aqui, né, mas esse desenvolvimento integral, né, penso que a gente está falando aqui de pessoas que a gente quer uma pessoa completa, né, com esse físico, né, bem preparada, com esse autodomínio, capaz de sentir, capaz de contemplar, capaz de vibrar, capaz de saber se vencer ali na hora de comer um alimento que não gosta, saber que também através desse desenvolvimento de si mesma, ela pode
almoçar em qualquer lugar, viver, né, muitas experiências variadas, né? Tá disposta a muitas coisas boas. Isso também é importante, tanto o aspecto físico, o acadêmico, né? Que a gente não tenha medo de exigir, né? De pensar que eles podem ser autodidatas, que eles podem ter essa capacidade aí de fazer estudos extras, né? Eu brinco com a Andressa aí que estava acompanhando a gente, que é colocar em prática aí toda essa criatividade para estudar da melhor forma possível, né? De forma que aquilo fique, né? Que aquele cérebro, ele olha e fala, que analogia mais incrível, né? Que coisa mais engraçada que ela inventou agora para lembrar disso. Não vou esquecer. E ele guarda aquela informação e é isso que a gente tem que conquistar, né? Que cada estudo com os filhos, né? Seja assim, que fique mesmo e que eles tenham, né? Cada vez mais vontade de estudar mais e melhor. Também no aspecto social, né? Às vezes a gente vê algum conflito na escola, quando a criança está lá tentando gerenciar ou está com uma dúvida, e a gente tem que falar, vai lá, você consegue. Fala que você não gostou, explica por que você tá, o que você está sentindo e se posiciona. Isso ajuda que a pessoa tenha um pouco mais de segurança e é tão importante esse momento de ajudá-lo a ser responsável pelas próprias atitudes, pelas próprias palavras, saber enfrentar os próprios medos. Tudo isso vai nesse momento crescente, assim, né, desenvolvimento dos ramos para que a gente possa amanhã, né, colher aqui os frutos, né? A gente vai falar amanhã sobre esse legado, sobre essa vida de piedade, sobre como a gente pode projetar o céu aí para os nossos filhos. Então amanhã a gente vai fechar a nossa semana de lives com mais dicas aí de como a gente pode ensinar que esse amor a Deus seja muito autêntico, natural enfim, e também isso possa se derramar em ações concretas, né, em casa, na forma também de encarar o estudo. Quando a gente falava aqui no início da motivação para o estudo, quer dizer, tem dias que eu não estou com a menor vontade de estudar, menor vontade de fazer aquela tarefa, aquilo não dialoga com o que é proporcional à minha missão, mas eu vou fazer isso por amor a Deus, né? E às vezes a gente tem que colocar ali, né, esse gostinho de sacrifício, de saber negar-se pouco a pouco em coisas listas. Olha, não quero fazer isso agora, mas vou fazer. Não quero fazer de volta, mas vou fazer por amor. E às vezes a gente tem que puxar esse motivo transcendente para que a gente possa dar passos cada vez mais firmes e consistentes em direção à santidade, né? Em direção ao nosso sonho e essa felicidade autêntica que é nosso grande projeto, não é, Pai? Então, finalizamos aqui a nossa live. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa. Tivemos aí alguns transtornos no início, mas agora já tudo se... Agora acho que agora regularizou aqui, né? Mas, não, agradecer todas essas coisas, essas ideias legais que estão saindo aí, agradecer esse pessoal que vem comentando algumas coisas e estamos aí. Amanhã vai ser o grande fechamento disso, né? A gente vai falar de coisas bem interessantes amanhã, né? Dessa transcendência, né? De como ensinar na idade correta, né? De cada um deles, como você poder ensinar, porque a vida nos põe em algumas ciladas, assim, não ciladas, alguns pontos difíceis de explicar, né? Por exemplo, a morte da avó, né? A morte da minha mãe. Como você fazer isso, né, para o filho? Então, a gente tem que estar preparado. Como que a gente está preparado para ensinar essa transcendência para os filhos? Como que a gente consegue trabalhar com isso, né? Como ensinar eles a ter valores que transcendem o seu egoísmo, porque se a gente deixar, a gente é muito egoísta, né? Então, amanhã tem muitas coisas legais para a gente comentar. Exato. Então, eu espero vocês aqui amanhã. Eu vou, quem quiser, essa live não fica salva, mas se arrastar para cima ali, não arrastar para cima não. Quando você entra na bio, tem o link, e por e-mail a gente já encaminha também o link do Telegram e outras coisas mais que podem... Ela fica no Telegram daí. E aí a gente já encaminha lá para quem quiser rever ou encaminhar isso para outras pessoas. Então, temos aí mais um dia de live amanhã. E um abraço para vocês. Muito feliz com quem estava aí com a gente hoje. E eu espero vocês amanhã também. Um beijo e até lá. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.